Eclesiastes, capítulo 1, versículos 3 até o versículo número 11. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós, já na lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui, até o versículo 11. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o ser humano, a raça humana, ela tem uma característica que é bem definida, que é bem clara. Que marca, que característica? É o seu desejo intenso, é o seu desejo incansável de quê? De se satisfazer, de buscar alegria, de buscar preenchimento, de buscar satisfação. Essa é uma característica que marca a raça humana. Essa é uma característica que, de certa forma, nos identifica. Ou seja, nós procuramos de maneira intensa, nós procuramos de forma incansável a alegria, a satisfação em relação às nossas vidas. Não foi sem razão que Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, isso já no século IV, ele diz o seguinte, abro aspas: o coração humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. O coração humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Então, nesse anseio, nesse afã que o homem tem por buscar satisfação, ele vai alcançar, ou pelo menos tentar alcançar esse objetivo, das suas mais variadas formas, nos seus mais variados lugares e através das mais variadas pessoas, porque essa é a sua finalidade, esse é o seu anseio em relação ao seu coração. E quando nós analisamos isso, meus irmãos, quando nós paramos e refletimos sobre essas coisas, minhas irmãs, a gente percebe que uma das coisas que o homem, o ser humano, ele procura para satisfazer o seu coração, para satisfazer a sua alma, é o trabalho. Trabalho no sentido de atividade, trabalho no sentido de desenvolvimento das suas funções. Para o homem, pelo menos para alguns, se não para a sua maioria, quanto mais nós investimos esforço, quanto mais nós investirmos o nosso tempo, quanto mais nós investirmos as nossas capacidades nas tarefas, nos afazeres desta vida, mais nós desfrutaremos de alegria e de satisfação. Existe, infelizmente, existe ainda a falsa ideia que quanto mais próspera é uma nação, é uma sociedade, mais ela será feliz, mais ela será satisfeita, o que é um equívoco. Por quê? Quando você vai fazer uma análise, e aqui eu abro um parênteses, dos países mais desenvolvidos, sobretudo os países europeus, lá, não obstante a grande prosperidade financeira que eles têm, nós encontramos o maior índice de depressão e ansiedade. Pode procurar que você vai confirmar essa informação. Então, a gente já percebe que isso é infundado. E ainda, as pessoas
pessoas, pelo menos os homens, no seu sentido geral, eles pensam que o progresso que a gente promove, o progresso que a gente desenvolve através das nossas atividades, através dos nossos trabalhos, eles produzirão frutos eternos, permanecerão eternamente. Então são ideias que infelizmente o ser humano tem em relação ao trabalho, dentro dessa busca, dessa ânsia por satisfação. E quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos o texto sagrado, sobretudo esse trecho que nós acabamos de ler, Eclesiastes capítulo 1, em especial no versículo 3, a gente já percebe de pronto, a gente já percebe de cara que Salomão, ele destrói completamente essa ideia, ele destrói completamente esse falso pensamento, ou seja, que o trabalho nos traz e nos traz satisfação. Olha só o que é que ele fala no versículo 3, Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. Ele faz essa pergunta. Que pergunta? Ele diz, abro aspas aqui para Salomão: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Irmãos, irmãs, não nos esqueçamos. Conforme nós estudamos na semana passada, em especial quando a gente trabalhou o versículo 2, Salomão, ele havia dito que tudo nesta vida é vaidade, tudo nesta vida é frustrante, tudo nesta vida é passageiro. Foi aquilo que nós vimos no domingo que se passou. Então, a partir de agora, pegando com base o versículo 3, Salomão, ele vai começar várias coisas que são fúteis, várias coisas que são passageiras, várias coisas que são vãs nessa vida. E ele vai começar por onde? Ele vai começar pelo trabalho, ele vai começar pelo progresso, ele vai começar pelo desenvolvimento das nossas atividades aqui na terra. Não sei se vocês perceberam, mas nesse versículo 3, Salomão, ele faz aquilo que nós chamamos de pergunta de retórica. Então, o que é uma pergunta de retórica? É uma pergunta que você faz, que de pronto você já tem a resposta. Então, qual é a pergunta que ele faz? Ele é claro, ele é direto, ele chega e diz: que proveito tem um homem em todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Então a resposta que ele quer ouvir de nós: nenhum. É interessante a gente observar o significado de algumas palavras e expressões que nós temos aqui no versículo 3. A palavra proveito, que ele usa aqui no versículo 3, é uma palavra que é extraída do mundo dos negócios. E literalmente falando, ela significa vantagem. Literalmente falando, ela significa lucro. Então, quando Salomão chega e diz que proveito, em outras palavras, ele está dizendo que vantagem, que lucro. Literalmente é isso que ele está nos ensinando. Mas aí, ele complementa esse versículo 3 com a expressão, conforme ele coloca: com que se afadiga debaixo do sol. A ideia dessa expressão aqui é de aflição, é de problema. Ela indica a ideia de que o trabalho, meus irmãos, minhas irmãs, é algo árduo, o trabalho é algo preocupante, o trabalho é algo desgastante ao longo da nossa vida aqui na terra. Em linhas gerais, o que é que Salomão está nos ensinando? Que lucro há, que vantagem há no trabalho que nos desgasta arduamente ao longo da nossa vida aqui na terra? Essa é a pergunta, essa é a indagação que Salomão faz. Então, a partir daqui, meus irmãos, a partir daqui, minhas irmãs, Salomão, ele vai procurar destruir, e a palavra certa é essa mesmo, destruir a falsa ideia, o falso entendimento que infelizmente boa parte dos homens eles têm em relação ao trabalho, como se o trabalho ele fosse um bem em si mesmo. Prestem atenção o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que o trabalho é ruim, eu não estou dizendo que o trabalho é negativo, mas eu estou chamando a atenção que o trabalho ele não é um bem em si mesmo, que por ele e somente por ele a gente vai alcançar satisfação, a gente vai alcançar felicidade, a gente vai alcançar a plenitude das nossas vidas. É esta a defesa que nós iremos fazer ao longo do nosso estudo na manhã de hoje. Então, o que é que Salomão vai fazer a partir do versículo 3, sobretudo do versículo 4 até o versículo 11? Ele vai lançar mão
prestem atenção, prestem atenção. Ele vai lançar mão de 3 argumentos, de 3 comprovações, que nos fará entender que o trabalho ele não traz por si mesmo a verdadeira e genuína satisfação, alegria para a nossa vida. Repito, o trabalho por si mesmo. Então, na manhã de hoje, meus irmãos, na manhã de hoje, minhas irmãs, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, eu queria que nós pensássemos no seguinte assunto: a vaidade do progresso humano. A vaidade do progresso humano. A vaidade do progresso humano. E aí você fica a se perguntar, aí você fica a se indagar, quais são então essas comprovações? Quais são então esses argumentos que Salomão ele usa, inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor, que vão comprovar que o nosso trabalho, ele em si não produz a satisfação que a nossa alma tanto anseia, mas não só isso, que o nosso trabalho, ele não perpetua para as seguintes gerações. Quais são os argumentos? Conforme nós falamos, são 3. Em primeiro lugar, Salomão usará ou usa o argumento da natureza. Em primeiro lugar, ele usa o argumento da natureza. Vejam aí, meus irmãos, o versículo 4, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Ele diz o seguinte: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Repetindo, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O que é que Salomão quer nos ensinar? O que é que ele quer nos mostrar aqui nesse verso, diante disso que nós estamos colocando? Ele está mostrando aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o quanto, veja, o quanto os homens, mas não só os homens, o quanto o trabalho dos homens, eles são transitórios, eles são passageiros, quando a gente compara o trabalho humano com o mundo que é criado ou com o mundo que foi criado, sobretudo dentro da sua preservação. Então eu queria que você aprendesse isso. Eu queria que você guardasse na sua mente justamente essa verdade. Aqui, repito no versículo 4, o apóstolo Paulo, tanto falar em Paulo, Salomão, ele nos ensina justamente isso. Ele está mostrando que quando você compara o trabalho, a atividade humana, o nosso trabalho, os nossos afazeres aqui na terra, você chega à conclusão que eles são transitórios quando você compara com o mundo que foi criado dentro da sua preservação, que continuamente está a existir. Então ele faz justamente essa comparação. Em outras palavras, era como que ele estivesse dizendo: você pensa que o seu trabalho, humanamente falando, importa alguma coisa? Você pensa que o seu trabalho traz algum valor, alguma satisfação? Analise, veja a natureza, analise, veja o mundo, analise, veja a maneira como Deus preserva todas as coisas, que você vai perceber que de fato você vê nisso aqui uma grandeza, e no seu trabalho você vê uma coisa vã, passageira, simples. Então não dá para comparar essas duas coisas. E aí, quando você vai analisar o restante do texto, você vai ver que Salomão ele vai fazer algumas observações na natureza, de maneira específica, em alguns elementos da natureza, que vão comprovar justamente isso que ele está dizendo. A ordem criada dentro da sua preservação é muito mais grandiosa, é muito mais significativa, é muito mais importante do que o trabalho que nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos. Por isso que no final das coisas, a gente chega à conclusão que o nosso trabalho ele é vaidade. Como ele vai dizer mais na frente, é correr e correr atrás do vento, quando ele é visto num fim em si mesmo. Então, quais são os elementos que ele vai comprovar, olhando para a natureza, a sua argumentação? Em primeiro lugar, ele vai chamar a atenção do sol. Em primeiro lugar, ele vai chamar a atenção do sol. Olha só o que nós temos aí no versículo 5. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5. Olha só o que Salomão fala aqui em relação ao sol. Ele diz: levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Então, o que é que ele está falando? Ele está falando do movimento diário que o sol faz. Mas na verdade, cientificamente falando,
o movimento diário que a Terra faz em volta do Sol. Aqui até cabe uma argumentação, uma observação, que muitas vezes o incrédulo lê o livro da Bíblia, muitas vezes o incrédulo lê as Escrituras Sagradas e fica vendo, olha só que erro científico a Bíblia diz aqui, ó, que é o Sol que gira em torno da Terra e não a Terra que gira em torno do Sol. Ora, o que a gente tem que enxergar aqui nesse versículo é que Salomão está vendo as coisas dentro do ponto de vista do fenômeno em si, ou seja, para quem está aqui na Terra. Então, para quem está aqui na Terra, quem é que se move? É a Terra ou o Sol? O Sol. Mas depois se comprovou, sobretudo através de Galileu Galileu, que é a Terra que gira em torno do Sol. Agora, considerando que é um livro que é escrito há 3.000 anos, você não espere essa especificação científica que de fato você não vai ter, e também não é esse o objetivo de Salomão. Então, fechando aqui a observação, o que é que ele mostra aqui? Que diariamente, meus irmãos, diariamente, o Sol ele vai desenvolvendo o seu movimento. Ele nasce, ele morre, ele nasce, ele se põe. Isso acontece todos os dias em nossas vidas. E de fato isso aqui é uma coisa extraordinária. E de fato isso aqui é uma coisa impressionante. Quando você compara o trabalho humano, ele é insignificante quando você analisa como Deus preserva as coisas, no caso aqui através do astro, no caso aqui através do Sol. Dia após dia, o Sol vai fazendo seu movimento. Independente daquilo que você faça, independente daquilo que você queira, independente daquilo que você empreenda, o Sol vai continuar exercendo o seu movimento dentro da providência e dentro da sustentação que Deus faz de todas as coisas. Então, ele lança a mão aqui do Sol, mas não só ele fala do Sol, ele fala também dos ventos. Olha só aí o versículo número 6, ele diz em relação aos ventos: o vento vai para o sul e faz o seu giro, para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Então, o que é que ele está dizendo aqui? A movimentação que a gente vê dos ventos. Ele vai sentido norte e sul, sentido leste-oeste. É isso que a gente observa continuamente em nossas vidas, e é dessa forma que a Terra ela vai se mantendo. Repito, independente daquilo que nós façamos ou deixemos de fazer, a Terra continuará seguindo o seu curso normal, quer seja através dos movimentos do Sol, ou da atividade do Sol, melhor dizendo, quer seja através dos movimentos dos ventos. Mas não só isso, ele chama a atenção de um terceiro elemento que nós encontramos na natureza. E que terceiro elemento é esse que nós encontramos na natureza? Os rios. Vejam aí o versículo número 7, olhem só o que nos diz aqui o sábio Salomão. Ele fala, versículo 7: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Aqui ele fala do movimento das águas, né, meus irmãos? E a gente sabe que existe esse ciclo. A ciência nos mostra justamente isso, entendeu? Os rios, eles correm para o mar, naturalmente. Lá, a água, ela é evaporada, se condensa, se transforma em chuvas, cai na cabeceira dos rios e tudo continua a se movimentar, entendeu? Esse é o ciclo normal que a gente encontra na natureza, entendeu? Então Salomão olha para essas coisas e chega justamente a essa conclusão: por que o homem se orgulha? Por que o homem se vangloria naquilo que ele pode fazer em termos de trabalho, naquilo que ele pode fazer em termos de atividade? Olha a natureza, veja que um trabalho muito mais importante, um trabalho muito mais relevante está se desenvolvendo todos os dias, e que nenhum trabalho humano há de superar, quer seja através do sol, quer seja através dos ventos, quer seja através dos rios. Na verdade, dentro dessa argumentação que Salomão faz, ele até traz um tom monótono em relação à natureza. Olha só o que ele fala no versículo 8. Olha só o que ele fala no versículo 8. Ele diz, ó: todas as coisas, estava falando do sol, dos ventos, dos rios, todas essas coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fazem de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Todos os dias você vê a mesma coisa: o sol, o vento, os rios, dentro da preservação que Deus faz de toda a ordem criada. Então, ele está mostrando isso. Seres humanos, ele está mostrando isso. Homens, mulheres, por mais que vocês façam, por mais que vocês trabalhem, por mais que vocês empreendam, mas a atividade de vocês, ela é insignificante quando a gente compara a atividade de Deus, preservando todas as coisas, preservando a sua criação. E ele coloca o homem no seu
devido lugar. Olhe para a natureza. Um trabalho muito mais importante, um trabalho muito mais significativo, um trabalho muito mais grandioso, todos os dias, ao longo de milhares de anos, está sendo desenvolvido. Considerando que a Terra ela tem aproximadamente 5.500, 6.000 anos de existência, então ao longo de todo esse período, o dia todo, todos os dias, é a mesma coisa. Então ele usa esse primeiro argumento. Que argumento que ele usa? A questão da ordem criada para comprovar isso. A vaidade, a futilidade do trabalho humano como um bem em si mesmo. Então, é a primeira argumentação. Mas não só isso. Em segundo lugar, Salomão ele usa uma segunda argumentação. Em segundo lugar, Salomão ele usa uma segunda argumentação. A primeira foi a argumentação da natureza, e agora a segunda é a argumentação dos acontecimentos do mundo. Preste atenção. Segundo argumento, o argumento dos acontecimentos do mundo, dos fatos que ocorrem dentro do mundo. Veja aí, versículos 9 e também o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e também o versículo número 10. Eclesiastes 1, 9 e 10. Ele diz o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. O que é que Salomão nos ensina aqui, meus irmãos? O que é que ele nos mostra aqui, minhas irmãs? Ele mostra o quanto os homens e os seus trabalhos, eles são fúteis. Por quê? Porque eles não trazem nenhuma novidade tão grande para aquilo que foi criado. Como diz Salomão, não existe nada, absolutamente nada novo debaixo do sol. Então, os homens trabalham, eles exercem as suas atividades, eles desenvolvem os seus afazeres, mas uma novidade tão extraordinária, uma novidade tão especial não há, porque Salomão diz, não existe nada novo debaixo do sol. A grande verdade que a gente entende aqui por esses versos é que, por mais que nós nos esforcemos, o mundo continuará repetindo os mesmos acontecimentos. Isso torna nulo o nosso trabalho. Algumas realizações, elas podem até causar um grande impacto sobre uma geração, mas eventos semelhantes já ocorreram no passado e vai continuar acontecendo enquanto o mundo existir. E aí você fica se perguntando, e aí você fica se indagando, mas por que será que não existe nada novo debaixo do sol? Por que será que não existe nenhuma novidade tão assim, tão especial, tão assim escandalosa no sentido positivo da palavra? Por que não? Por que não? A razão é simples, meus irmãos, porque nós seres humanos somos os mesmos. Aquilo que nós fomos ontem, continuamos sendo hoje e continuaremos sendo amanhã. Geração após geração, nós continuamos, enquanto seres humanos, seguindo as nossas paixões, seguindo os nossos desejos, apresentando as nossas fraquezas, revelando os nossos impulsos e cometendo os nossos mesmos pecados. O mundo é a mesma coisa porque nós somos a mesma coisa. É por isso que a gente vê governos se sucedendo. É por isso que a gente vê guerras sempre existindo. É por isso que a gente comprova tragédias ocorrendo dentro dessa criação de Deus. E não haverá mudança. As coisas continuarão se repetindo e se repetindo para sempre. Não existe, conforme Salomão fala, nada novo debaixo do sol. Você trabalha, você se esforça, você investe seu tempo, dedica seus dons e talentos, mas você não vai trazer algo tão espetacular para o mundo de maneira nenhuma, porque não há novidade. Somos os mesmos e por isso os homens eles são os mesmos. Irmãos, irmãs, eu peguei uma frase aqui e eu queria que você pensasse mais ou menos quando foi que essa frase foi escrita, só para a gente comprovar esse fato, só para a gente comprovar essa realidade. Eu vou abrir aspas para essa frase e aí vocês atentem para ela. Veja, se diz o seguinte, uma determinada pessoa: os jovens de hoje amam o prazer, não são comportados, desprezam a autoridade,
menosprezam os mais velhos. Vocês têm aqui alguma sugestão de quando foi dita aqui essas palavras? Hoje? Será que foi hoje, Cristina? Eu vou repetir, Os jovens de hoje amam o prazer, não são comportados, desprezam a autoridade, menosprezam os mais velhos. Cristina disse já que, pela sua opinião, essa frase foi dita hoje. Quem concorda com ela? Concorda não? Quase que você acertava, Reginaldo. Quase que você acertava. Sabe quem disse isso? O filósofo Aristóteles. Sabe quando foi que Aristóteles viveu? No ano 384 a.C. Já se vão 2.300 anos. E os jovens continuam sendo os mesmos. Por isso Salomão disse: não há novidade debaixo do sol. Eu até achei interessante, me veio à mente, durante esse período que eu estava fazendo aqui o estudo, uma canção secular. Ela foi composta em 76, aí já se vão mais ou menos 44, 45 anos. E num refrão, ou pelo menos numa parte dessa música, o autor disse o seguinte, abro aspas: a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então nada muda, nada se altera. O homem continua sendo o mesmo homem, pecador, frágil, débil, pecando, errando. E quando você olha a história que é composta por homens, você chega à conclusão que também não existe nada novo. Por isso que Salomão chega e diz: não há nada novo debaixo do sol. Então, o que é que fica aqui de verdade? Então, o que é que fica aqui de princípio? A vida humana, irmãos e irmãs, ela é uma repetição de fatos entediantes que nenhum progresso gera, ou que nenhum progresso vai mudar, vai transformar. É por isso que eu gosto muito de estudar história, porque quando você estuda história, você vai ver que ela se repete. Os ciclos históricos, eles vão sempre se repetir. Então, quando você entende bem o que se passou no passado, você vai compreender o que está se passando hoje. E aí você não vai precisar ser nenhum vidente, ser alguém que adivinha o futuro, não. Você só vai analisar os fatos que ocorreram no passado, que continuam ocorrendo hoje, e aí você vai conseguir ter uma visão mais clara em relação às coisas. Então, para a gente prever o que vai acontecer, às vezes a gente não precisa de nenhuma bola de cristal, não. É só olhar o passado e perceber que isso já aconteceu em certo grau, em certa medida, e os eventos eles vão se repetir de alguma forma, de alguma maneira. Então, quando você os compreende, você se torna mais sábio para lidar em relação a cada um deles. Então veja, aqui você encontra o segundo argumento, o argumento dos acontecimentos do mundo. Salomão, ele mostra o argumento da natureza. Salomão, ele mostra o argumento dos acontecimentos do mundo. Já são dois para comprovar a mesma verdade. O nosso trabalho em si mesmo é fútil. O nosso trabalho em si mesmo não produz satisfação. O nosso trabalho em si mesmo não produz felicidade. Mas ele vai parar por aí? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Ele vai nos trazer um terceiro argumento. E que terceiro argumento é esse? O argumento dos feitos humanos. O argumento dos feitos humanos. Veja aí o que nós encontramos no versículo 11, Eclesiastes capítulo 1, versículo 11. Diz o seguinte: já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os quais hão de vir depois delas. Então, o que Salomão está defendendo? O que é que ele está ensinando aqui? Que os empreendimentos humanos, eles são fúteis, porque eles vão ser esquecidos nas próximas gerações. Os empreendimentos, o trabalho humano em si, ele é fútil, porque ele vai ser esquecido nas próximas gerações. Quem aqui já não escutou a seguinte frase: eu quero tornar o meu nome célebre? Que grande ilusão, que grande ilusão. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ser esquecido. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão esquecer aquilo que você fez, e você não vai ter importância, você não vai ter significação nenhuma. Você pode até dizer: mas pastor, essa é uma afirmação tanto quanto exagerada. Até porque você vai ver durante a história feitos de grandes pessoas, de grandes homens. Sim, a gente vai observar. Agora,
você já parou para pensar na quantidade de gente que ao longo da história humana fez coisas importantes e que a gente nem sabe? Fez coisas que impactaram e que a gente nem sabe. Então, o que a gente sabe, o que a gente toma conhecimento, por exemplo, da invenção da luz, que eu nem sabia, né? Da lâmpada, melhor dizendo, que eu pensava que era Thomas Edison, mas me disseram um dia desse que foi Tesla. Digo, um roubou a ideia do outro. Não sei se confirme, Alisson, se foi isso mesmo, até nisso tem, né? Não existe nada novo, sempre rouba as invenções dos outros. Então, você vai observar que passa, as pessoas esquecem. Mais cedo ou mais tarde elas esquecem aquilo que você fez. Então, o que Salomão está ensinando aqui é que a gente deve ser desencorajado. Ser desencorajado a quê? A dar importância demais àquilo que a gente fez. Veja aí, ó, que grande obra eu fiz. Veja aí que grande coisa eu realizei. Vou tornar agora o meu nome histórico. Não se iluda, não se iluda, não se iluda. Muito provavelmente vão esquecer aquilo que você fez. Os seus netos talvez nem se lembrem daquilo que você fez, daquilo que você realizou, daquilo que você investiu o seu tempo, daquilo que você investiu suas habilidades, daquilo que você se esforçou tanto, mas cedo ou mais tarde vai ser esquecido. Então, não veja nisso a fonte de valor, a fonte de satisfação para a sua vida. Os nossos feitos, eles serão rapidamente esquecidos. Agora há pouco, a gente viu, né, a morte de Pelé, dito o rei do futebol, o atleta do século. Beleza, não sei se vai existir até lá, mas daqui a 300 anos, meus irmãos, nem querer saber disso, vão surgir outras pessoas, outros esportistas, e vão suplantar aqueles que estavam no passado. E assim é a ordem natural de todas as coisas. Então, o que é que você observa aqui? Esses 3 argumentos, essas 3 comprovações, que o nosso trabalho ele é fútil quando visto como um fim em si mesmo. O argumento da natureza, o argumento dos acontecimentos históricos, o argumento dos feitos humanos. Mas aí você fica a se perguntar, aí você fica a se indagar, mas por que será que Salomão falou essas coisas? Ele acabou de furar, de secar o meu ego, os meus projetos, os meus intentos. Será que ele quer que a gente viva essa vida sem ter prazer no nosso trabalho, sem nos envolver em atividades, sem fazer nada, até porque não vai adiantar nada? Será que essa era a sua ótica? Será que essa era a sua visão? Nos desencorajar a fazermos alguma coisa, a exercermos as nossas obrigações, a cumprirmos com as nossas responsabilidades? Isso não entraria em choque com aquilo que os reformados chamavam de mandato cultural, que é o mandato que Deus nos dá para que a gente possa desenvolver. Inclusive a gente já vê isso lá no Jardim do Éden, que Deus havia dito a Adão que ele devia guardar e cultivar o jardim. Será que isso não entra em choque com o que Salomão fala aqui? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Salomão aqui está nos trazendo a reflexão, ele está nos trazendo o pensamento, para que a gente possa analisar as coisas, não sob o ponto de vista de estarmos aqui debaixo do sol. Ele quer que a gente olhe de fato debaixo do sol e chegue à conclusão da futilidade do trabalho. Mas ele não quer que a gente aprenda somente isso, não. Ele quer que a gente mude o foco e a gente comece a ver as coisas acima do sol, com a visão de Deus, com a visão divina. Então, o que a gente vê em todo esse argumento que Salomão coloca aqui é justamente essa tentativa. Não tem a visão debaixo do sol, não tem a visão humana, não tem a visão terrena do trabalho pelo trabalho, como ele por si só for suficiente para trazer a alegria que você tanto procura, ou anseio que tanto você deseja no seu coração. Não, vire a ampulheta. Você não sabe o que é uma ampulheta? Aquele negócio que vira assim, que você contava o tempo, cai na terrinha. Então, ao invés de você estar tendo a visão daqui debaixo do sol, que você tenha a visão acima do sol, a visão de Deus. E quando você tem a visão de Deus sobre essas coisas que Salomão falou, você vai ter algumas percepções, você vai ter algumas visões. A primeira delas, que os ciclos repetitivos da natureza, do sol, do vento, dos rios, eles alcançam um verdadeiro sentido quando a gente aprende que a natureza em si, ela existe para revelar Deus, a sua pessoa e os seus atributos. Então aquilo que aos olhos humanos parece ser enfadonho,
Aquilo que aos olhos humanos parece repetir de maneira desgastante, o sol, as chuvas, o vento, quando você tem a visão de Deus, a visão de cima, você vai ver que esses ciclos repetitivos que nós encontramos na natureza nada mais são do que a natureza revelando a grandeza, a perfeição e a bondade do nosso Deus. E é esta a perspectiva que nós devemos ter. Essa é a visão acima do sol que a gente coloca sobre esses movimentos entediantes que nós encontramos na natureza. Veja o que diz o Salmo 19, versículo 1. Veja o que diz o Salmo 19, versículo 1. Olha só, meus irmãos, que palavra Davi coloca aqui. Que é a visão que a gente deve ter. A natureza repete seus ciclos? Sim. É uma repetição monótona? Pode até ser, mas em si elas vão revelar o caráter do nosso Deus, sua bondade, seu poder, sua grandeza, sua beleza, e é para isso que a gente deve atentar em relação às nossas vidas. Ele diz, olha só, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, dia após dia, através da sua providência, Ele sustenta todas as coisas através da palavra do seu poder. Quando você tem a visão acima do sol, você percebe isso. A natureza, que torna o trabalho insignificante do homem aqui na terra, ela não se repete por se repetir, mas a natureza, ela existe, se mantém porque Deus a mantém, e assim a gente aprende um pouco do seu caráter e também das suas obras. Essa é a primeira percepção que a gente tem em relação a essas coisas. Em segundo lugar, que a história humana, irmãos e irmãs, ela foi profundamente impactada pela encarnação do Verbo, que rasgou os céus para entrar na nossa história e jamais ser esquecido. É por isso que quando a gente fala do nascimento de Cristo, a gente diz o quê? Que o nascimento de Cristo, ele dividiu a história em duas bandas, em duas divisões, antes e depois de Jesus. Então, se não há nada novo debaixo do sol em relação àquilo que o homem pode criar, existe algo sim novo que veio de cima do sol para se encarnar, tomar a forma humana, viver entre nós, morrer na cruz do Calvário, nos salvar, para que a gente possa ter a certeza que na eternidade a gente vai viver acima do sol. Então, que acontecimento foi esse? O nascimento de Jesus Cristo mudou completamente a história humana, continua trazendo profundas transformações para a história humana, e assim há de ser. Então, o que Salomão fala, que não existe nada novo debaixo do sol, daquilo que a gente produz, mas existe uma novidade que veio de cima do sol, que Deus enviou, para que assim Ele pudesse estar conosco. Olha só o que João fala acerca disso, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha só como há novidade sim, não que o homem produza, há novidade sim, que Deus produz e que fica para as gerações seguintes. João 1,14. Olha só que acontecimento. É o maior de todos acontecimentos. É o maior de todos acontecimentos. João fala, e o Verbo se fez carne e habitou, literalmente falando, João 1,14, literalmente falando, armou a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade. Complementa João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí eu pergunto, isso mudou ou não mudou a história? Aqui sim há novidade, algo novo que veio dos céus para nos permitir ir até lá, e não só ir, permanecer lá eternamente. Então Cristo, Ele trouxe novidade, Ele trouxe sentido à história humana. A segunda percepção. E a terceira e última percepção, já para fechar aqui a nossa aula, que o nosso trabalho, ele é importante sim. Que o nosso trabalho, ele assume sim um sentido todo especial. Quando? Quando ele é feito na dependência de Deus, quando ele é feito para glorificar a Deus. O trabalho, ele tem sentido, e ele tem sentido sim, quando ele é feito na dependência de Deus, quando ele é feito com o intuito de glorificar a Deus. Olha só o que Paulo fala, texto conhecidíssimo nosso,
As irmãs podem até citar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O que é que diz? Ih, rapaz. Vamos ler, né? Tá muito. Vamos organizar esse negócio. Vamos agora. Todos juntos, todas juntas, uma só voz. Perceberam? O nosso trabalho, ele não é vão quando é aonde? Aí está a diferença. Agora, quando você faz para encher o seu ego, meu trabalho, minha empresa, minha carreira profissional, você está vazio. Você está vazio. Agora, quando o seu trabalho é no Senhor, que você desenvolve as suas atividades, que você responda aos seus compromissos, sabendo que você irá fazê-los, porque Deus irá lhe sustentar, lhe capacitar, lhe dar tudo aquilo que é necessário para que você possa desempenhar a sua função. E ao desempenhar a sua função, você vai fazer não para receber glória, mas que Deus venha ser glorificado na sua vida. Ao trabalho tem sentido para você. Ao trabalho tem sentido para você. E essa visão, meus irmãos, essa visão, minhas irmãs, que Salomão ele quer nos ensinar. Debaixo do sol, o nosso trabalho é fútil. Debaixo do sol, o nosso trabalho é desgastante. Debaixo do sol, o nosso trabalho nos sacrifica, tira todo o nosso vigor, porque a gente quer o trabalho como fim em si mesmo para nós nos glorificar, ou para que nós nos glorifiquemos, melhor dizendo. Mas quando você vira a chave, e você não tem essa perspectiva aqui de baixo, mas você tem a perspectiva aqui de cima, que você irá, através do trabalho, glorificar a Deus, seu trabalho vai ter importância, seu trabalho vai ter valor, não para você, mas para Deus. E através dele, você vai chamar a atenção para Deus na sua vida. As pessoas vão ver em você um bom profissional, as pessoas vão ver em você uma pessoa dedicada, as pessoas vão ver em você uma pessoa zelosa naquilo que faz. E no final de tudo, Deus vai ser glorificado na sua vida. Essa é a visão que a gente deve ter em relação ao trabalho. Na verdade, essa foi a grande luta que os reformadores eles tiveram há aproximadamente 500 anos. Porque antes da reforma protestante, o trabalho que tinha valor era o trabalho dos clérigos, dos padres, dos sacerdotes, porque eles estavam lidando sempre com o religioso, sempre com o espiritual, e os outros trabalhos, eles eram de certa forma considerados como trabalhos de segunda categoria. Veio a reforma e disse: não, todos os trabalhos, eles têm o mesmo valor, quando feitos para a glória de Deus. Não existe um trabalho que seja mais importante, mais dignificante do que o outro, não, todos têm o mesmo valor, quando você faz dessa forma, quando você faz dessa maneira. Às vezes, a gente exerce uma determinada função que aos nossos olhos talvez não gere uma projeção tão grande em meio à sociedade. Não ligue com isso não. Faça o seu melhor, faça para Deus. Faça o seu melhor, faça para glorificar a Deus. Quer seja quando você está limpando um mato na sua casa, quer seja quando você está lavando uma louça, tomando conta dos meninos, faça o seu trabalho e faça para glorificar a Deus. Assim o seu trabalho não vai ser vão, fútil, passageiro, ele vai ter de fato valor. Nessa questão de agradecer é engraçado, né? Vez por outra eu falo com o Islene, e a gente sabe, né? Isso termina sendo um ciclo natural da natureza. Em casa, não para de ter louça, né? As mulheres aí que sabem, né? Sempre tem louça, né? Sempre tem louça, é canseiro, enfado, né? Você vai, lava, deixa tudo sequinho, bem ajeitadinho. Aí chega aquele menino, toma água, bota o copo ali, não tem coragem de lavar. Aí começa de novo. Mas você já parou para pensar que o fato de ter prato sujo foi porque antes teve comida na mesa? O fato de ter prato sujo foi porque antes teve comida na mesa? Deus foi providente, foi bondoso, e agora está dando os pratos sujos para você lavar? Então, quando você tem essa visão, meus irmãos, você não reclama. Você vê aquela... Você pode reclamar disso. Você tem aquela... Aí você faz igual os apóstolos: Senhor, desce fogo do céu. Então, você tem aquela montanha de louça, você olha assim, chega a dar aquele desengano. Não olhe dessa forma não.
Não é dessa forma não. Nós homens, né, tem que estar juntando lixo todos os dias, porque eu parto do pressuposto que os homens aqui juntam o lixo das suas casas, né? Não deixa essa tarefa a mulher não. Essa tarefa é de homem, essa tarefa é nossa, entendeu? Todos os lixos, jogar para fora, isso é responsabilidade masculina, não feminina. Então, quando isso acontece, porque consumimos coisas, bens, produtos, por isso tem lixo. Graças a Deus por isso, porque mostra a bondade de Deus. Então, a gente tem que ter uma visão acima do sol, meus irmãos. A grande questão nossa é que a gente tem a visão debaixo do sol. A gente só vê as coisas por esse prisma humano terreno. Por isso que a gente reclama, a gente fica entediante, a gente fica estressado, a gente fica abatido, a gente fica depressivo. Então, muda o foco. Existia uma propaganda de creme dental que era muda o clima, né? Mas a gente tem que mudar sempre o foco, colocando as coisas no seu devido lugar. Olha só o que Paulo fala em Tito 2, versículo 9 a 10. Aqui é o princípio que deve nortear o nosso trabalho, aqui debaixo do sol, mas com o objetivo de glorificar a Deus. Veja, Tito 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Por que eu tenho que agir assim? Por que eu tenho que ser piedoso no meu trabalho? A piedade, ela não se restringe à igreja, se estende ao trabalho. Veja o objetivo: a fim de ornarem, ou seja, enfeitarem em todas as coisas o que? A doutrina de Deus, nosso Salvador. Seja um bom profissional, seja um bom empregado e dê glórias a Deus através da sua atividade, para que as pessoas vejam a diferença. Eis aí um bom profissional, eis aí um bom empresário, eis aí que leva Deus a sério e que age de acordo com a palavra do Senhor, até mesmo dentro da sua profissão, até mesmo dentro da sua ocupação. Isto é avivamento na prática, avivamento visto, notado, comprovado no nosso dia a dia. Ok, meus irmãos? Então aqui você tem a vaidade do progresso humano, dentro das argumentações que Salomão colocou, e a visão certa que a gente deve ter da natureza, não enxergando apenas como ciclos repetitivos, mas a demonstração de Deus, seus atributos, suas obras. Os fatos que acontecem na história humana, eles não são repetitivos, quando você considera que Cristo mudou a história humana, e para esse fato você deve de fato dar a sua atenção. E por fim, que o nosso trabalho, a nossa atividade, ela deve ter como objetivo não a nossa própria satisfação ou vanglória, mas sim glorificar a Deus, porque nós fazemos na sua dependência e objetivando justamente esse propósito em relação às nossas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe. Essa primeira parte, essa primeira peça que a gente encaixou do livro de Eclesiastes. E nos preparemos, porque semana que vem a gente vai trabalhar um pouco sobre a sabedoria, nos versículos seguintes, fechando assim o primeiro capítulo deste livro. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.